Olá, meu nome é Sônia Aparecida de Paula Silva, sou professora licenciada em Geografia, atuo no momento com Educação Especial, pois tenho pós-graduação nesta área. E o intuito do vídeo de hoje é um plano de atendimento especializado de Educação Especial para inscrição PSS. Então, o estudo de caso escolhido por mim foi o estudo de caso número 1, com o estudante do caso JP, que nasceu em 22 de 4 de 2009, estuda no 6º ano no turno da manhã e ele é diagnosticado com DI, deficiência intelectual. As características da aprendizagem, avaliação pedagógica e acadêmica. Então vamos lá. O aluno JP ele apresenta muita dificuldade acadêmica, estando abaixo da média esperada para sua idade série, com defasagem nas séries anteriores, tanto na interpretação como na retenção dos conteúdos sugeridos. A sua compreensão se dá de forma lenta e a sua capacidade de sustentar o esforço de atenção e manter o foco na mesma atividade e estímulo por um período mais longo é bastante limitada. Quanto à linguagem, oralidade e escrita, ele pronuncia corretamente as palavras oralmente, porém o mesmo não domina a leitura. Se perde constantemente, ignorando a pontuação, não tem domínio de entonação e nem ritmo. Contudo, ao ouvir a narração de um texto simples, ele consegue compreender e identificar algumas ideias contidas nele. Na produção escrita, tem dificuldade em registrar suas ideias, o que expressa de forma mais organizada quando a professora lê o texto e ajuda na organização dos seus pensamentos, para expor ou escrever. Escreve palavras sem correção ortográfica, não obedecendo às convenções da língua escrita. Tem dificuldade em usar paragrafação, letras maiúsculas no início do texto e não pontua adequadamente. No entanto, conhece a linguagem verbal e não verbal, lembra e entende antônimos, consegue sublinhar o verbo contido em uma frase, pode dizer com clareza questões de gênero feminino e masculino. Em relação à matemática, ele tem dificuldade para registrar, armazenar, ler e representar os numerais. Consegue efetuar cálculos simples envolvendo as operações fundamentais como adição, subtração. No entanto, ele não consegue resolver e nem elaborar problemas envolvendo a multiplicação e a divisão. Após todas as observações, é possível identificar que o aluno JP ele está saindo da fase da taxonomia de Bloom de lembrar para a fase aplicar dos conteúdos de idade séria. Vamos ver agora os aspectos sociais e psicoafetivos? Então, no campo da linguagem, o aluno possui habilidade para lidar com as palavras. O mesmo demonstra-se muito falante e nem sempre consegue respeitar a vez do outro falar. Não possui um bom relacionamento com os colegas, demonstrando pouca sociabilidade, contudo a sua interação com a professora se dá de forma bem articulada. Embora utilize vocabulário adequado para sua idade séria, ele apresenta ideias pouco criativas. Respeita as normas escolares, possui autocuidado, no entanto, frequentemente os professores reclamam da desorganização quanto ao seu caderno e a confusão em que se encontram as suas matérias. Sua forma pouco sociável se contradiz com a sua hiperatividade, mas aparentemente ele tem uma visão positiva sobre a sua vida. Vamos ao plano de trabalho. Organização do atendimento. Então, o atendimento previsto para o aluno JP se dará com o aluno frequentando um grupo de sala de recurso 2 vezes por semana, nas terças-feiras e nas sextas-feiras, das 7h30 às 9 horas e das 9h15 às 10h45, no período contrário ao ensino regular, de forma presencial, o que geraria uma carga horária de 20 horas. As atividades da disciplina de português e de matemática serão adaptadas de acordo com os conteúdos do CREP, do LRCO, sendo possível adaptar as demais disciplinas sempre que necessário. Os trabalhos e atividades pedagógicas são realizados em harmonia com as expectativas dos professores do ensino regular e de sala de recurso, conforme as necessidades individuais do aluno. Terá sempre a intervenção, acompanhamento e orientação da equipe pedagógica e direção.
Será realizado um relatório de desempenho trimestral do aluno, com base nos conselhos de classe, na sua participação acadêmica, no ensino comum e na sala de recurso. Vamos aos objetivos gerais. Realizar atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos mentais, atenção, percepção, memória, raciocínio, imaginação, criatividade, linguagem, organização, entre outros. Fortalecer a autonomia do aluno para decidir, opinar, escolher, tomar iniciativas a partir de suas necessidades e motivações. Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal, de inserção social para agir com perseverança na busca do conhecimento e do exercício da cidadania. Objetivos específicos. Oportunizar rodas de conversa onde seja possível analisar o percurso de aprendizagem e o conhecimento prévio do estudante. Proporcionar atividades que possibilitem a ampliação da sua linguagem, seja compreensiva ou expressiva. Estabelecer atividades que vinculem situações de aprendizagem, que se aproximem do cotidiano e dos conhecimentos trazidos pelo estudante do currículo, do ano e de matrícula. Organizar e sistematizar estratégias para desenvolver a sua independência frente à rotina escolar e pessoal. Confeccionar recursos que possibilitem a sua organização espacial e temporal diante da rotina escolar, bem como a sua participação nas atividades de sala de aula. Identificar, organizar e planejar de forma colaborativa com professores da série comum recursos pedagógicos que auxiliem sua aprendizagem, tais como materiais lúdicos, equipamentos em função dos propostas de ensino, planejadas em relação ao ano de matrícula do estudante. Uma prática simples, por exemplo, seria o tema leitura de imagem. Nesse tema, é possível lembrar ao aluno o conhecimento por ele já adquirido na sala de aula, lá na aula de artes ou na aula de história sobre as imagens reproduzidas pelos homens nas épocas da caverna. É possível problematizar perguntas ao aluno JP se ele acha possível que uma imagem lá no tempo das cavernas possa ser interpretada nos dias de hoje. Pedir para que o aluno faça um desenho e compartilhe com o colega ou professor para observar a interpretação desse desenho, se a interpretação do colega e do professor é a mesma que ele quis passar no desenho. Explicar então que o pensamento que criamos ao ver uma imagem de fotografia, uma escultura ou até mesmo uma cena de um filme, ela é diferente uma das outras, porque nós somos pessoas e pessoas pensam e veem de forma diferente. A partir daí, inúmeras propostas de aprendizagem podem sugerir. Podemos apresentar diferentes figuras para que o aluno interprete. Como, por exemplo, esta imagem que tem uma criança, olhando com um pontinho de interrogação sobre ele para fora da janela. Será que esse aluno está olhando porque ele está esperando, ansioso, os seus pais chegarem? Ou será que ele escutou um barulho lá fora, ficou com medo, imaginou que fosse um gato? Então, há diferentes interpretações. Nessa imagem, por exemplo, o aluno pode interpretar que é apenas o rosto de uma mulher, ou ele pode ver que tem ali também duas figuras de um cavalo, que tem algumas aves. Nesta outra imagem, é possível ele identificar uma mulher e tentar entender por que ela está chorando. Ou então ele olhar para essa imagem e ver que nela está contida ali algumas figuras geométricas que ele já estudou. E aí fazer com que o aluno retire dessa imagem as figuras geométricas, colocando nela os nomes daquelas que ele lembra. É possível também que a gente elabore junto com o aluno marcadores de texto com imagens para que ele possa identificar melhor as suas matérias. Podemos também, através de figuras e de inúmeras cenas, fazer com que o aluno crie ali um texto e que ele possa, então, trabalhar esse texto, corrigindo ali ortografia, pontuação. Nós podemos criar plaquinhas e combinados com o aluno JP de stop, cada vez que o aluno não esperar sua vez de falar. E nós podemos elaborar jogos de dominó com sequência de imagens e acontecimentos em forma de texto, trabalhar ortografia, pontuação, e muitas outras possibilidades.